bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Cristina, de Matemática. Hoje, a nossa aula vai ser colocar os números decimais numa reta numérica. Vamos comigo? Tranquilo, calma, tranquilo, é fácil. Olha só comigo aqui o exemplo que eu trouxe. Eu trouxe 4 exemplos para nós. Nós temos aqui esse número. Já vamos relembrar como que eu leio? Eu leio 3 décimos. Eu coloquei representando uma letra esse número, para que eu possa colocar na reta numérica essa letra, esse ponto que eu falo. Geralmente a gente utiliza assim, localize um ponto na reta numérica e esse ponto vale um valor, nesse caso 3 décimos. Turma, se é um número depois da vírgula, lembra? Um número depois da vírgula, 10. Então eu vou pegar a minha régua, vou fazer um traço e dividir em 10 partes iguais. E eu vou marcando. Lembra, você na sua régua aí tem os pontinhos que fica bem fácil de você representar. Então, esse número 0,3 ou 3 décimos, ele está entre quais números? Entre 0 e o próximo número, que é 1. Então, eu representei entre 0 e 1. E eu dividi em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. E eu quero então quantas partes que ele está aqui? 3. Então eu vim aqui, uma parte, 2, 3. Então coloquei o ponto A, que ele representa esse ponto aqui. O ponto A representa 3 décimos. Ok? Podemos ir para outro exemplo? Eu agora tenho o ponto B. Olha que interessante, o ponto B, ele veio em fração, para você localizar na reta. Fração? Lógico, é tranquilo. Lembra, na aula passada, nós aprendemos transformar fração em número decimal. O que eu faço? Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Eu expliquei na aula passada que o número de baixo, que é D, que ele fica no D de divisor, D de denominador. Então, eu divido 1 por 4, eu vou encontrar 25 centésimos. Professora, a senhora explicou que aqui era uma casa dividida em 10, agora em duas é 100 partes. Não, olha só, a fração aqui não disse em 4 partes iguais? E esse número, 25 centésimos, ele não está entre 0 e 1? Então, eu dividi ele em 4 partes iguais, 1, 2, 3, 4 partes. E ele representou quantas partes que ele quer? Uma. Então, 25 centésimos representa uma parte daqui de 4. Então, o ponto B fica localizado nesse ponto aqui, nessa reta numérica. Outro exemplo. Ponto C, veio aqui 3 inteiros e 7 décimos. Uma casa, então após a vírgula eu vou dividir por 10. Esse número 3 inteiros e 7 décimos, ele está entre o número 3 inteiros e o 4, entre 3 e 4. Divido em 10 partes iguais, utiliza da mesma forma. Pega a sua reguinha, faz um traço, marque os pontos, que as distâncias têm que ser divisões iguais, né? Esse ponto é igual a esse, a divisão tem que ser igual, né? Então, eu vou localizar agora onde que fica 3,7. Eu tenho que contar, 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu localizei o ponto C na reta, eu venho aqui, coloco esse pontinho que eu localizei. Até esqueci de colocar aqui, turminha, ponto B. Você vai lá e marca um pontinho. Vai ter exercícios na plataforma que ele dá opções para você marcar a resposta. Isso na parte online. Agora, para quem está com o bloco impresso, você vai lá, e marca um pontinho na sua folhinha, tá? Porque na prática, mesmo numa prova escrita, você tem que marcar lá também, tá bom? E agora eu tenho um outro ponto, que eu denominei o ponto D. 2 inteiros e 4 décimos. O 2,4, ele está entre o 2 e o 3. Uma casa depois da vírgula eu dividi em 10 partes. E eu quero quantas partes? 4 partes. 1, 2, 3, 4. Localizei o ponto
D na reta. Olha que tranquilo, turminha. É muito fácil localizar números decimais. E olha aqui, não esquecem, fração, pode vir em fração também. Não se esqueça, localizar a fração é transformá-la em número decimal. É muito tranquilo aqui esse conteúdo. Agora eu trouxe para vocês 2 exercícios para a gente trabalhar ordem decrescente, maior, menor, utilizando números decimais. Vejam aqui comigo. Veio aqui 4 números aleatórios aqui e eu tenho que colocar em ordem decrescente. Turma, ou eu passo tudo para fração, ou eu passo tudo para número decimal, para eu poder comparar. Nesse caso aqui, eu quero que vamos passar tudo para número decimal, para eu trabalhar a divisão de fração. Lembra, eu vou dividir o numerador pelo denominador para eu ir achar esse número. Aqui eu tenho 3 décimos, já está em vírgula. Se eu divido 12 por 4, relembra, é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, e é uma fração aparente, nós já estudamos isso, que é a classificação das frações. Eu tenho aqui 12 quartos. Se eu divido 12 por 4, eu encontro 3 inteiros. Então, aqui representa o número 3. Se eu divido o 3 por 2, divido lá, eu vou encontrar 1,5. E aqui eu já tenho 2 inteiros e 4 décimos. É para colocar de maior para menor. Então, decrescente, ó. Decrescente, é do maior para o menor. Quem é o maior número aqui, turma? Lembrando a parte inteira. Aqui é 0, aqui é 3. Ó, mas não tem vírgula. Ó, posso até colocar para você enxergar melhor, ó. 3 inteiros é o 3, o 1 e o 2. Quem que é maior aqui? É o 3, não é, turma? Então, quem é maior é 12 quartos. O 12 quartos é maior. Ó, a boquinha de jacaré porque ele é maior. Se esse aqui já foi, eu já vou eliminar. Qual que é o próximo maior, turma? É o 1 ou é o 2? O 2. Então, 2,4 é maior. Boquinha do jacaré. Elimina. Quem que é maior? 3 meios ou 0,3? Porque eu fiz a divisão de 3 por 2, eu encontrei 1,5. Então, 1,5 é maior. Então, eu represento 3 meios. Aqui, maior. E por último, então, sobrou quem? 0,3 ou 3 décimos. Então, eu coloquei aqui, ó, em ordem decrescente, do maior para o menor, turma. Tranquilo por aqui? Posso passar para outra questão? Vamos comigo? Eu tenho aqui uma sequência numérica aleatória, quer dizer, foi pego os valores, não teve uma lógica para pegar. Fomos lá e escolhi qualquer número lá. E esses números são números decimais. E eu quero que você me mostre quem é o maior. De novo, turminha, na aula passada a gente trabalhou comparação. É isso que a gente está trabalhando. A gente vai comparar. Mas antes de comparar, eu quero relembrar com vocês como que eu leio o número decimal. Vamos primeiro relembrar isso? Eu tenho esse número, como que eu leio? 89 milésimos. Aqui é o 3, então é 3 inteiros. Esse número, 1 inteiro e 68 centésimos. E esse, 2 inteiros e 56 milésimos. Já trabalhei e relembrei com vocês esses assuntos. Agora vamos lá, quem é o maior, turma? Não está pedindo não, mas vamos colocar em ordem decrescente? Vamos lá? Se é da parte inteira e você não consegue entender que é só o 3, ó, 3,0, pode colocar, não tem problema. Pode ser com ou sem esse zero aqui. Se eu vou olhar a parte inteira, aqui é 0, aqui é 3, aqui é 1 e aqui é o 2. Quem que é o maior? O 3. Se eu tivesse pedido só para escolher esse número, já estava a resposta aqui. E aí eu estou pedindo agora, que veio na minha cabeça, a gente fazer de novo a mesma coisa do exercício anterior, decrescente. O 3 é maior. Depois do 3, quem que é o maior? O 2. Então, 2 inteiros e 56 milésimos.
é maior. Depois, turma, quem é? 1 inteiro e 68 centésimos. E por último, eu tenho 89 milésimos. Olha tanto que é tranquilo. É muito fácil fazer a comparação de números decimais, não é não, turminha? E nós vamos agora ver um assunto, esse assunto vocês têm dificuldade, eu não vou mentir para vocês, que é a forma irredutível da fração, que vocês têm grande dificuldade. Então, nós temos um número decimal, e desse número decimal passar ele para uma forma irredutível de fração, que é onde vocês têm dificuldade sim. Olha só, eu trouxe aqui 4 exemplos, então vamos devagar, vamos devagar. Eu tenho aqui 2 inteiros e 4 décimos. A primeira coisa é transformá-lo em fração. Se eu tenho uma casa depois da vírgula, é 10. Eu tiro a vírgula, então fica 24 décimos. Ó, 2 inteiros e 4 décimos, passei para a fração, 24 décimos. Eu quero transformar essa fração em irredutível, passá-la para a forma irredutível. Irredutível é que não tem mais onde ela ficar reduzida, onde ela ficar menor. Lembra, na fração, se eu multiplico ou divido por um número, eu tenho que fazer isso tanto no numerador quanto no denominador. Eu não posso colocar aqui o 2 depois aqui 3. Os 2 é por 2, nesse caso. 24 dividido por 2, 12. 10 dividido por 2, 5. Não tem mais como eu simplificar, não tem. Porque, ó, lembra quando a gente estudou divisibilidade? Se termina em par, dá para dividir por 2? Se é 0 ou 5, dá por 5? Como que aqui eu divido por 2 e aqui por 2, o 5 não vai dar uma conta exata? Por isso que não tem como dividir mais, turma. Então, eu já encontrei a fração irredutível. Ó, 12 quintos eu já encontrei. Acabou. Outro exemplo. 2 inteiros e 2 décimos. Passo para a fração. 22 sobre 10. Simplifico por 2, que dá o quê? 11 quintos. Eu simplifiquei aqui por 2 e aqui por 2. Eu encontrei a fração irredutível. Veio aqui agora 25 centésimos, 2 casas depois da vírgula. Eu expliquei, se são 2 casas, é por 100. Então, eu transformei 25 sobre 100, 25 centésimos. Nesse caso, turma, eu simplifiquei por 25. O 100 dá para dividir por 25. Tem pessoas que ia colocar por 5, ia fazer várias vezes por 5, 3 vezes a divisão por 5, iria encontrar esse mesmo resultado. Mas eu coloquei aqui o maior divisor comum entre eles, tá? Então, 25 dividido por 5 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, eu tenho aqui 1/4. Eu encontrei a fração irredutível. Então, 25 centésimos é igual a 1/4. E o último exemplo, eu tenho 3 inteiros e 2 décimos. Passei para a fração 32 sobre 10, 32 décimos. Simplifico por 2. 32 por 2 dá 16 e 10 por 2 dá 5. Eu encontrei os 16 quintos, encontrei a fração irredutível. Olha, turma, por hoje, esse conteúdo pegou para vocês, eu sei, tá? O que eu sugiro? Fazer mais atividades sobre isso, a transformação de números decimais para uma fração e transformá-la em fração irredutível. O que nós vimos hoje? Vamos recapitular comigo? Leia comigo. Olha só, nós transformamos, aprendemos a colocar na reta numérica o número decimal, que no primeiro momentinho da nossa aula, foi isso que nós vimos, colocar esse ponto, localizá-lo na reta numérica. Depois nós lembramos de comparação de fração e depois que é o conteúdo mais pesadinho hoje, que foi essa transformação de um número decimal para fração irredutível. Turminha, nossa aula finalizamos por hoje. Eu quero que você refaça as atividades, faça bastante. Vá até a sua escola, pega seu bloco de atividades, responda. Se você não tem como pegar o bloco, as atividades estão na plataforma online. Vai lá, responda, mas não deixe de responder, tá bom, turma? No mais, eu aguardo você na próxima aula com mais atividades. Um abraço.